E aí, galera, continuando a nossa lista de matemática básica, nós vamos falar agora de uma questão muito legal, muito interessante, sobre o algoritmo da divisão que nós aprendemos lá no fundamental, nas séries iniciais. Então, vamos recordar o que a tia falou pra gente? Então, divisão em N, né? Conjunto dos números naturais. A gente aprendeu lá nas séries iniciais. A tia colocou assim pra gente. Esse algoritmozinho, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. E ela falou de prova real. Então, isso daqui equivale ao seguinte. O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. E lembrando que esse resto aqui, ele tem que ser um número maior ou igual a zero e menor que o divisor, tá? Então, lembrando, ó, divisão em N, dzão, que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto são números naturais. O dividendo é divisor vezes quociente mais resto, e o resto tem que ser maior ou igual a zero e menor que o divisor. Só lembrando aqui de um exemplo, vou fazer um exemplozinho aqui tranquilinho. Então, eu tenho assim, eu tenho 15 dividido por 6. Aí eu tenho que lembrar da tabuada de 6, né? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 18 passou. Então, 15 dividido por 6 vai dar 2. Aí o que eu faço? 2 vezes 6, 12. Para chegar a 15, faltam 3. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Isso daqui é equivalente a 15 igual a 6 vezes 2 mais 3, certo? Então, o 15 é 6 vezes o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, é importante a gente olhar aqui em números para entender perfeitamente o que vai acontecer nesse problema, que ele, apesar de falar do algoritmo da divisão, ele é um problema assim um pouco mais sofisticado. É claro que eu não posso chegar para uma criança lá do fundamental, nas séries iniciais, e passar um problema como este. Mas isso daqui a criança vai lembrar que a professora falou, isso aqui é a prova real. Agora vamos fazer a prova real. Então você tem que fazer as continhas da maneira que está aqui para ver se realmente dá 15. Então a gente precisa entender que quando a gente escreve um número dessa forma, está dizendo aqui que o 15, ele foi dividido por 6, o quociente aqui deu 2 e o resto é 3. Esse número que sobra aqui, ele é sempre maior ou igual a zero e ele tem que ser menor que o divisor, tá? Então isso vai ser muito importante agora no nosso probleminha. Então vamos lá, eu vou adiantar aqui e vamos observar o que ele está pedindo. Determine os números naturais maiores do que zero, que ao serem divididos por 8, apresentam resto igual ao dobro do quociente. Então, vocês podem pausar, tentar fazer e observar como vai funcionar aqui agora. Então, gente, ele fala... Então, olha, voltando aqui, números naturais maiores do que zero, ou seja, o zero não entra, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Vou considerar aqui o N. Deixa eu só trocar essa cor, voltar para o meu vermelho. O meu N é um número natural diferente de zero, tá? Então, eu vou pegar o N, vou dividir por 8, tá? E ele fala que esses números vão ter resto igual ao dobro do quociente. Então, olha o que eu vou fazer. Se eu chamar aqui o quociente de Q, o resto eu vou chamar de 2Q. Então, números naturais positivos, né? Ou seja, não tem o zero, que ao serem divididos por 8, vão apresentar resto igual ao dobro do quociente. Ora, isso daqui é a mesma coisa que, isso implica que 8 vezes Q mais 2Q. Então, 8
Desculpa, n é 8q mais 2q, isso é 10q. Ora, se eu pegar qualquer número natural e multiplicar por 10, eu tenho aqui um múltiplo de 10. Tá? Agora, professor, então pode ser qualquer múltiplo de 10, né? Cuidado. Vamos olhar o seguinte aqui, olha. Se vocês pegarem, por exemplo, 50. 50 dividido por 8. Isso vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Para chegar em 50, dá 2. Então, esse múltiplo de 10 não atende à condição. Ué, professor, então como que a gente vai chegar a essa conclusão? Se vocês olharem no esqueminha que eu coloquei aqui em cima, olha, a gente não utilizou tudo. Faltou uma coisa muito importante, que é a condição do resto. Então, eu devo considerar aqui também o quê? Além disso, o meu resto, que é 2q, ele tem que ser um número maior ou igual a 0 e ele tem que ser menor que o divisor, que é 8, tá? Então, nesse caso aqui, o meu 2q é maior ou igual a 0 e menor que 8. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma melhorada nisso daqui. Vou dividir isso por 2 e vou chegar à conclusão o quê? Que meu q, ele é maior ou igual a 0 e menor que... Opa, fiz bobagem aqui. 8 por 2 é 4. Então, eu dividi aqui tudo por 2, ó. 0 por 2 é 0, 2q por 2 é q e 8 por 2 dá 4. Mas como q é um número natural, esse q aqui ele só pode ser o quê? 0, 1, 2 ou 3. Vejam bem, q é maior ou igual a 0 e ele é menor que 4. Se ele é menor que 4, 4 não serve, vai até 3. Então, esse múltiplo de 10 que a gente tem aqui, nós só podemos substituir o q por um desses valores. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o q igual a 0. Ora, se o q é 0, o n é 10 vezes 0, que é 0. Se o q for 1, 10 vezes 1 é 10. Se o q for 2, nós teremos 10 vezes 2, 20. Se o q for 3, nós teremos 10 vezes 3, 30. Só que lá no enunciado, ele fala que o número natural lá é não nulo. Então, isso daqui não me interessa. Ou seja, a resposta do meu problema só pode ser o quê? 10, 20 e 30. Então, ficou bem amarradinho aqui que só tem esses 3 valores. Professor, eu quero testar isso para ver se é verdade. Não tem problema. Peguem ali, ó. 10 dividido por 8 é 1, com o resto 2. Ó, o resto é o dobro do quociente. Se vocês pegarem o 20 e dividirem por 8, dá 2, 16 para 24. O resto é o dobro do quociente. Se vocês pegarem o 30 por 8, dá 3. 3 vezes 4, 3 vezes 8, 24 para 36. O resto é o dobro do quociente. Agora, e se a gente continuar dividindo? Vamos supor, peguei aqui o 40. Eu já fiz o 50 aqui no cantinho para vocês, vocês viram que não deu certo. Se eu pegar o 40 por 8, isso daqui vai dar quanto? 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. É uma divisão exata. O resto não é o dobro do quociente. Então, gente, não é para sair testando aqui. Como eu estou falando ali de uma prova que foi discursiva, uma questão lá da UFRJ, na época que a UFRJ fazia o seu vestibular isolado, que, por sinal, uma das melhores provas, excelente prova, né? Avaliava muito bem, exigia um conhecimento muito interessante. Então, vocês precisam, por ser uma prova discursiva, fazer o problema amarrado, não é ficar testando valores. Então, o que eu fiz aqui, eu usei o conceito, né, o nosso algoritmo da divisão,
E nós chegamos aí à conclusão que só existem 3 valores, 10, 20 e 30, ou seja, está bem amarradinho aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, divulgue para os amigos e vamos produzir conteúdo. Esse é o nosso objetivo. Um abração.